Boa noite, pessoal. Vou aguardar o pessoal entrar para a gente fazer a nossa oração. Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente fazer a nossa oração. Só mais um minutinho. Tá tudo ok aí, pessoal? Do Portal da Luz, Josi? Tudo certinho? Acho que já deu 8 horas, né? Estão me ouvindo bem? E aí, pessoal, boa noite. Já deu 8 horas, né? Então a gente já pode começar. Hoje, então, pessoal, o tema que eu escolhi foi Maria, né? Esse espírito magnânimo, esse espírito tão evoluído, esse espírito que a gente não fala tanto, né? Nas casas espíritas, e que é muito bom estudar e poder aprender um pouquinho mais sobre Maria, Nossa Mãe Santíssima, né? Bom, então eu vou fazer uma oração, já que o pessoal já está chegando, para a gente poder elevar, né, as nossas vibrações. Hoje, especialmente, nós vamos pedir a Maria, nossa mãezinha querida, nossa mãezinha santíssima, que oriente os nossos estudos, que oriente a nossa vida, que conduza nossos passos, que o estudo dessa noite, que penetre no coração de cada pessoa que estiver assistindo ao vivo ou que vá assistir depois, né, a gravação, mas que penetre no coração de todas as pessoas, para que esse espírito de luz tão evoluído, que ele possa nos mostrar também o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Então, Maria, Nossa Mãe Santíssima, esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, pessoal, então, como eu disse, hoje eu escolhi o tema Maria, né? Nossa Mãezinha Santíssima, Espírito Magnânimo. E para esse estudo dessa noite, eu me baseei nesse livro aqui, ó. Vocês já leram Maria de Nazaré, do Miramês? João Nunes Maia? Eu acho que eu fiz um estudo com vocês, acho que foi ano passado, não, no começo desse ano, que era do Miramês também, né, de psicografia de João Nunes Maia. Eu fiz sobre a história de Francisco de Assis, vocês lembram? E eu fiquei muito entusiasmada para ler esse livro, Maria de Nazaré, que ele chama, né, que é do mesmo, a psicografia, né, do João Nunes, do Miramês, do Espírito Miramês, que grandão também, ó, que é muito interessante, né, muito lindo e algumas vezes polêmico, né, porque quem leu aí, a Janete já leu, quem leu sabe que algumas passagens da vida de Maria e também de Jesus tem algumas pequenas diferenças aí no Boa Nova, e outras obras também,
mas é muito interessante a gente conhecer tudo, né? Porque a história é linda de qualquer forma, a história é linda, tem alguns pequenos detalhes aí que parece que ainda são mantidos em segredo, mas que um dia, quando a gente tiver condição, né, de saber toda a história, a gente vai saber com certeza. Hoje eu queria falar com vocês também, pessoal, que hoje é o dia 11 de agosto, né? E para quem também é formado em direito, né, eu advoguei um tempo, né? Hoje eu não sou advogada, eu sou servidora pública, mas 11 de agosto a gente sempre lembra como o dia do advogado. E aí eu me lembrei que para os nossos irmãos católicos, Nossa Senhora, eles chamam de advogada nossa, né? Que tem na oração Salve Rainha. Então ela é denominada assim, de uma forma muito carinhosa, né? Eu acredito que seja uma forma de dizer que Nossa Senhora, ela é intercessora e ela é medianeira, né, de todas as graças. Então achei interessante comentar isso, né, que hoje é o dia do advogado e hoje nós vamos falar sobre Maria, né, advogada nossa, de acordo com os nossos irmãos católicos. Mas pela leitura desse livro, gente, Maria de Nazaré, que eu indico fortemente, né, a gente observa que Maria, ela é um desses seres, né, desses grandes seres que renunciou àquele seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz, né, para que acendesse a luz maior que é Jesus, né? Então Maria, lógico, né, que ela veio dos planos muito superiores, né? Eu acredito que Maria é um ótimo exemplo de advocacia, né? Que Maria, né, veio dos planos mais elevados, né? Lógico que ela não veio direto para a Terra, ela veio descendo, né? De acordo com o livro, ela foi necessário que ela se diminuísse, né? Para que seu filho crescesse diante de todos nós. E para que ela conseguisse encarnar, né, propriamente dito, encarnar de carne e osso na Terra, Maria veio descendo de plano em plano, para que não desse aquele choque, né, no espírito dela, no perispírito, e sem ansiedades para servir. O livro menciona exatamente essa expressão, sem ansiedade, porque em cada descida de estágio que Maria teve que se preparar para conseguir encarnar na Terra, né? Porque um espírito da magnitude dela ficaria muito difícil vir diretamente do mundo celeste, onde não existe carne e osso mais, né? Para ela poder encarnar aqui na Terra, então foi necessário em cada estágio organizar trabalhos, né, de aprimoramento das almas, né? Então, aqui na Terra, legiões, claro, gente, igual como eu falei, quando eu contei a história de Francisco de Assis, um pouco antes dele encarnar, milhões de espíritos, né, angelicais desceram para ajudar na preparação, né, da encarnação do espírito Francisco de Assis. Agora, assim, imaginem para a encarnação de Maria, mãe de Jesus, né? Então foram legiões de espíritos angelicais que desceram para Nazaré para preparar o campo espiritual para a chegada desse verdadeiro anjo, né? E a presença desses espíritos, gente, é mencionado no livro que estimulava todos os reinos da natureza. Os pássaros cantavam com alegria, as flores eram mais cheirosas, eram mais coloridas, os peixes eram alegres, as estrelas eram brilhantes, o céu era lindo. Eu fico imaginando aqueles brinquedos, né, que reproduzem as luzes assim no céu, né? E eu fico imaginando o céu na época de Jesus e de Maria, né? Cheio de pontinhos de luz. Os pais escolhidos para serem os pais de Maria, no livro eles denominam o pai de Maria como Eli, mas várias obras o chamam de Joaquim, né? E Ana, né? Ana, todo mundo sabe que a mãe de Maria chamava Ana. Bom, então eles foram intuídos a tomar as providências ali no lar, que o lar, que eles receberiam, né, um anjo de luz como filho, e que eles deveriam fazer do lar uma igreja de Deus, né? Então eles eram muito caridosos e eles procuravam sempre manter conversas elevadas, né? Bom, então Maria nasceu naquele ambiente muito sublime que tinha sido preparado.
E uma criança muito especial, né? Muito inteligente, muito madura, e já falava do reino de Deus, né? Do reino, falava da bondade, da fraternidade, da necessidade de ajudar o próximo. Pequenininha. E ela era linda, né? Nas psicografias, né? Tem aquela imagem psicografada de Maria. Aqui no livro tá preto e branco, né? Mas linda, 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 né? Todo mundo conhece, né? Essa foto de Maria. Bom, Maria, com 7 anos aproximadamente, ela já foi encaminhada para a escola do templo, que era uma coisa assim bem rara, né, para mulheres daquela época, mas ela era assim uma sumidade na inteligência, né? Ela conversava com os adultos como se ela fosse um adulto, mesmo porque o espírito dela é muito adulto, né, se a gente pode dizer assim, né? Já era tão evoluído que não tinha aquele, apesar de ter o jeitinho, né, de criança, que Miramês conta, que ela sentava no banquinho, balançava as perninhas e conversava, né, com os essênios, né, com sacerdotes, e ela conversava assim, de uma maneira muito madura, né. Então Maria, ela conhecia os essênios, né, que eram seguidores fiéis dos antigos testamentos, observavam rigorosamente as leis de Deus até então conhecidas, né, e eles foram considerados por muitos os precursores do cristianismo, né? Do ponto de vista espírita, Allan Kardec menciona no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os essênios. Vocês conhecem alguma coisa sobre os essênios? Ele fala assim: pelo gênero de vida que eles levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, pertencera-lhes à comunidade. Então, muitas pessoas acreditam que Jesus ele viveu um tempo com os essênios. É mencionado isso no livro, eu vou falar isso daqui a pouquinho, né? Porque esse nosso estudo é baseado no livro Maria de Nazaré, de Miramês. Então, eu vou falar o que fala no livro, né? Então, esses são os essênios, né? São pessoas que seguiam a lei de Deus da época, eram muito caridosos e eles ficavam mais afastados das cidades, né? Bom, Eurípides Barçanufo foi o essênio Marco? Eu não sabia disso, olha que bacana. Pois é, os essênios, pelo que eu li deles, a gente fala muito de fariseus, né? E essênios a gente não fala tanto. Mas muito interessante estudar sobre os essênios, quem tiver interesse. Eles ficavam mais afastados, eles eram... Eu super me identifiquei, porque eles eram vegetarianos, né? Eu sou vegetariana, eu percebi que eles eram protetores dos animais também, então me identifiquei muito com os essênios. Posteriormente, né, Maria cresceu mais um pouquinho, ela conheceu José. José também tinha sido preparado espiritualmente, né, para casar com a mãe de Jesus, e ele sabia que ela seria uma virgem, né, para cumprir as profecias, e no plano espiritual ele já tinha aceitado, né. Então ele acabou casando com Maria, muito mais velho que ela, todo mundo sabe, e ela era... Oi, Ana... E ela era aquele anjo, né? No livro, em algumas obras, menciona, né, que Maria, depois que ela casou, ela ficou mais contida, ela não falava tanto, mas é porque aquele momento que ela estava vivendo, né, de preparação, de receber o Espírito de Jesus, né, nas suas entranhas, né, no seu ventre, então ela ficou mais contida. José ficou um pouco preocupado com isso, ele também se afastou, mas depois eles após as visitas do plano espiritual, né, tudo se acertou, eles ficaram bem. Eu tô passando muito rápido essa passagem, porque não vou falar detalhadamente sobre ela, porque o livro é gigante. Bom, mas então, Maria e José se casaram, e numa noite, né, que Maria dormia no seu quarto, o livro nos conta que altas entidades espirituais trouxeram, né, dos planos elevadíssimos aí, sublimes, aquela semente masculina para fecundar Maria,
e que o autor nos conta que todo esse caminho, né, dessa semente masculina até chegar e fecundar no óvulo de Maria, que deixava um rastro de luz, que era assim claríssimo, que aquilo ali foi uma fecundação, né? Muito sublime, uma coisa absolutamente angelical e muito diferente de tudo que já tinha acontecido aqui na Terra, no plano, né, de provas e expiações, né, nesse planeta, até então. Uma multidão de espíritos pairava sobre a cidade naquele momento, de Nazaré, e ouvia-se hinos de louvor, né? Então foi toda uma noite iluminada, a cidade toda iluminada, as estrelas, os cânticos de louvor, e dentro de Maria também foi possível ver aquela luz, né? Fecundando o óvulo de Maria e fazendo com que ela ficasse no estado de graça, né? Grávida de Jesus. É muito lindo, né? De imaginar essa cena. Pensa bem. Bom, Maria grávida já com alguns meses, né? Alguns meses depois, por causa de toda a situação política, né? Romana, né? Procurando as crianças, procurando as pessoas, fazendo recenseamento, aquele tumulto da época. Então, alguns meses depois, Maria já grávida, a aldeia estava tumultuada em razão daqueles acontecimentos políticos, né? E Maria já estava prestes a ter Jesus, né? Fazer o parto. Então, eles foram, como todo mundo sabe, para uma manjedoura, né? Que foi um local improvisado. E os animais, gente, é interessante que tudo que eu leio, você sabe que eu observo muito quando fala da parte de animais, né? Mas é tudo verdade. Olha, os animais, o autor fala que naquele momento eles eram seus companheiros de maior segurança, porque a vibração inferior que tomava a aldeia em razão da aglomeração de ordem oficial fez com que formas mentais das criaturas que estavam lutando com ódio, com medo, fugindo e outros matando, né? Então toda aquela atmosfera terrível da aldeia na época, ela formava criaturas mentais, um magnetismo muito inferior. Então o melhor lugar para Maria e José terem o seu bebê, que era Jesus, era justamente ali na manjedoura. Nada é por acaso. Pois ali na manjedoura, o autor comenta que firmou-se uma coesão entre o magnetismo das estrelas e dos animais, que desintegravam as vibrações pesadas desprendidas daqueles homens que não conheciam as leis espirituais. Então pensem bem, na aldeia estava aquela briga, aquele ódio, aquele medo, aquela confusão, e lá na manjedoura, afastado da cidade, os animais foram responsáveis para trazer o equilíbrio das energias, das luzes para o nascimento de Jesus. Pensem bem, que coisa mais linda. Bom, então ali se evidenciava mais uma vez a presença dos animais junto à humanidade, principalmente naquelas aglomerações onde a energia estava insuportável, né? Tudo ao redor exalava um perfume inebriante e um halo de luz circulava a Maria. Pensem a beleza desse momento. A gente não tem nem palavras, né? Os animais estavam em silêncio. 3 espíritos de luz estavam no local para auxiliar Maria naquele parto espiritual, que foi um parto muito diferente, de acordo com o espírito miramês. E Jesus chegou no mundo para nos abençoar através de um corpo humano e divino, né? O livro nos conta que foi como uma cesariana espiritual, aí tem um certo mistério, aí aqui na Terra, a gente não tem capacidade ainda de entender esse parto, mas é o que está escrito no livro, né? Que foi feito assim de uma forma espiritual, que Maria permaneceu virgem, que a promessa foi cumprida e que o parto foi feito de um modo assim desconhecido, né? Aqui na nossa Terra. Mas eu imagino que tenha sido tão lindo e tão sublime que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque a gente não conhece ainda. Mas um dia a gente vai saber, eu acho, e que a gente vai se encantar mais ainda, né? Com toda essa história linda da descida desses espíritos tão iluminados, tão
magnânimos, né, de outros planos para que pudessem encarnar aqui na Terra. Bom, então passados alguns dias, José e Maria, eles levaram o bebezinho, o pequeno Jesus, para o templo. E conta a história, né? Conta o espírito miramês, que eles estavam descendo as escadarias, né? E que passou por eles uma família e que eles puderam observar que mãe, pai, criança e um bebezinho de colo eles estavam acometidos pela lepra, né? E Maria ficou meio sem saber o que fazer, mas que ela recebeu uma intuição para deixar Jesus agir ali já naquele momento. Então o bebezinho Jesus esticou seus bracinhos e um facho de claridade indescritível saiu das suas mãos, iluminando toda aquela família e curando toda a família daquela lepra. Então pensem bem os milagres de Jesus, como que começaram cedo, né? Então é muito, muito lindo a gente pensar nisso. Bom, passado algum tempo, né? Jesus com 12 anos, todo mundo sabe que ele já falava das coisas do reino de Deus com os doutores da lei ali no templo, né? E falava assim, com propriedade, né? Porque o espírito dele, né, não era uma criança, né? Então eles ficavam impressionados com toda aquela desenvoltura, né, do nosso mestre. Bom, o livro, como o foco é Maria, né? Continuando falando sobre Maria, Maria entendia que o seu filho ele tinha uma missão longe dela, né? Então, ela também, ao mesmo tempo que ele se movimentava para o bem, Maria também incentivava, onde ela estivesse, ela incentivava ali a prática da caridade, ela ajudava doentes, idosos, e ela tinha uma multidão de pessoas atrás dela, sempre querendo saber a história de Jesus, né? Bom, Maria nos conta o livro que ela passou a trabalhar no vale, chamado Vale das Flores, que na verdade era um vale com 300 leprosos. E ela, no princípio, ela não falou quem ela era, que ela não falou que ela era a mãe de Jesus, e que ela passou a frequentar, que eles acharam assim, muito estranho, porque era uma pessoa saudável, mas que estava todos os dias lá e abraçava e cuidava, e levava carinho, amor, alimento. E eles, assim, e foi difícil que no começo eles viviam assim, muito isolados e com medo de todo mundo, né? E aí eles foram se soltando. E certo dia Maria, ao reunir todos para falar de esperança, diz o livro que simultaneamente num outro local, Jesus também pregava para os seus espíritos. E ele, naquele momento, lá do outro lado, ele entrou em profunda meditação e de repente ele apareceu ali no Vale das Flores para sua mãe. Ela que conseguiu enxergar, né? Ele. E sabe o que ele falou com ela? Ele falou assim: mãe, como eu te quero. Meu coração se alegra com a alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Mãe, quando quiseres me ver, venha ao encontro desses desprezados da sociedade. Lindo, né? Então Jesus quis dizer que, como ele sabia que ela tinha muita saudade dele, que ele estava sempre distante, porque ele tinha toda a missão dele, e ela compreendia isso, mas a saudade era forte, porque ela era a mãezinha dele. E então o que ele falou com ela? Que quando ela sentisse saudade dele, que ela praticasse a caridade, principalmente ali no Vale dos Leprosos, que quando ela estivesse lá, era como se ela tivesse com Jesus, né? E aí ele desapareceu. Depois desse dia, Maria contou para esses leprosos que ela era a mãe de Jesus e eles ficaram abismados, né? Porque, meu Deus, que espírito, que pessoa maravilhosa que é essa. E lá ela falava que a morte não termina com o túmulo, que vale a pena ter esperança, e vale a pena continuar firme no amor, na prática da caridade, da fraternidade. Centenas de entidades espirituais trabalhavam com Maria no conforto desses doentes. Bom, no livro menciona que Jesus, dos 12 aos 29 anos, ele ficou esse tempo com os essênios, né, que eu falei anteriormente, que era uma seita muito evoluída, falava muito das leis de Deus, e que ele foi para o Monte Carmelo, se preparando para a sua missão. Mas nós sabemos que essa questão ela não é pacífica, né? Aqui no livro do Miramês fala que Jesus ficou dos 12 aos 29 com os essênios, mas eu estou passando o que está escrito no livro.
teve uma situação um pouco antes de Jesus partir para o Monte Carmelo, que Jesus, Maria e José, eles foram para uma festa da Páscoa em Jerusalém, e lá os sacerdotes tinham profundo interesse nessa festa, porque eles arrecadavam muitos valores. E milhares de animais eram levados como oferendas, como nós sabemos, né, para serem sacrificados no templo, e a carne era transformada em dinheiro. Esses deuses, né, com letra minúscula, dos sacerdotes, eles eram um deus sanguinário que pedia sangue e oferecia posição em dinheiro. No lugar onde sacrificavam animais, o autor nos diz que reuniam falanges de espíritos vampiros, né, de formas monstruosas que pediam sangue, extraindo a vitalidade daqueles animais mortos para a satisfação dos seus desejos anteriores. E a gente sabe que isso acontece, né? Mas os ceareiros do bem, eles olhavam com muita tristeza toda aquela situação de sacrifício dos animais, né? Porque o que eles tinham a ver com isso? E porque eles se esqueciam completamente do amor, né? Mas eles nada podiam fazer, porque era como se, para aquelas pessoas ignorantes, simples, os animais mantivessem a sua confiança, né? A sua fé. Bom, então posteriormente Jesus foi para o Monte Carmelo para ficar um tempo meditando. E ele desapareceu, então, né? Desapareceram do povo para ressurgir no momento certo, no momento que Deus achasse conveniente, né? Enquanto isso, centenas de homens estavam sendo preparados para anunciar o evangelho e eles ficariam provisoriamente resumidos em 12 apóstolos, né? Então nós sabemos que com 29 anos Jesus voltou para a casa de Maria e anunciou que havia chegado a hora de consolidar o seu trabalho e entregar a boa nova, né, o evangelho para o povo, mas pelas vias do coração. Então nós sabemos que depois de 3 anos, né, de pregação, Jesus foi preso, condenado, crucificado. Mas, gente, nesse dia, pensem um céu triste. Jerusalém amanheceu com o céu escuro, nuvens negras, e jogavam uma chuva pesada por toda a Palestina. Podia-se dizer que era o céu chorando. Maria disse a João, seu discípulo amado, que acabou se tornando um filho adotivo depois, né, da morte de Jesus, que ela não imaginava que seu testemunho fosse tão amargo. E após a morte física de Jesus, Maria foi para Éfeso, atendia filas de peregrinos que vinham em busca de consolo e paz. Certo dia, muitos anos depois, Maria já idosa, nós temos notícia que Maria faleceu desencarnou, né, com 71, 72, 73 anos, então muito idosa. Após atender centenas de pessoas, apareceu ali um velhinho, com muita dificuldade de caminhar, e ela teve vontade, né, de se aproximar dele. Ela sentiu um perfume que ela conhecia de algum lugar, e aquele velhinho foi se aproximando lentamente. E aí, quando ela pegou nas mãos do ancião para beijá-las, ela viu os cravos. E nos pés, ela viu a mesma coisa. Os cravos, aquelas marcas. Então ela ergueu os olhos e ali, naquele ancião, ela viu Jesus, seu filho amado. E o que ele falou para Maria? Vem, mãe, que meu pai quer que sejas a rainha dos anjos do meu reino. Meu Deus, que coisa mais linda esse momento, né, da partida de Maria para o plano espiritual. E nós sabemos que se para descer na Terra Maria teve que estagiar em vários planos para conseguir assumir um corpo físico, o seu regresso ao reino dos anjos foi reto, foi direto. É a missão cumprida, é a alegria e a felicidade da missão cumprida, né? E cumprida com magnitude, porque ela viveu plenamente as leis de Deus. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação, né? E Maria nos mostra da forma mais sublime e abnegada essa missão. Nós sabemos, temos notícia, né, através de várias obras, que Maria na espiritualidade, ela passa a se dedicar aos sofredores, especialmente suicidas, né? Na obra de Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que descreve, né, essa amorosa assistência que Maria oferece aos suicidas, né?
ela atuando diretamente ou também por intermédio da Legião dos Servos de Maria. É uma organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. Bom, e para concluir o nosso estudo, eu trouxe uma pequena poesia intitulada Retrato de Mãe, onde descreve a assistência maternal prestada por Maria a Judas, que se encontrava ali no umbral, cego, solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. No final do diálogo, como discípulo suicida, né, em grande sofrimento, preso aquele terrível remorso, Maria o convence, argumentando com profundo amor. Escutem o que Maria fala com Judas. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa, e Judas nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Nossa, muito lindo, não é? É daquelas de arrepiar. Bom, gente, que espírito sublime é esse que chama de filho alguém que tinha traído o seu filho do coração daquela forma, né? Esse espírito sublime é Maria, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida. Bom, esse foi o estudo que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado, que se sintam inspirados a estudar um pouquinho mais sobre Maria, esse espírito sublime. E claro, né, para fechar a noite de hoje, eu peço a Deus, peço a Jesus e a Maria principalmente, nossa Mãezinha Santíssima, que nos abençoe a todos que estão aqui assistindo, que vão assistir posteriormente, que Maria esteja sempre presente na vida e no coração de vocês, nos protegendo, nos guiando, sempre, hoje e sempre. Obrigada a todos, boa noite, obrigada Josi, obrigada amigos do Portal da Luz, até uma próxima, viu? Muito obrigada a todos que estão aí assistindo e até mais, a gente se vê. Um abraço, pessoal.